Vamos começar essa análise com uma pergunta que já coloca a gente no meio da confusão, sabe? Como é que uma única matéria da faculdade pode simplesmente ameaçar o futuro inteiro de um atleta que é uma estrela? Pois é exatamente aqui que o mundo acadêmico e os sonhos do esporte batem de frente de um jeito espetacular. Então vamos lá. O que a gente vai desvendar hoje são os momentos iniciais de O Acordo da Ellie Kennedy. Vamos entender direitinho como dois opostos acabam sendo meio que forçados a criar uma aliança que ninguém imaginava ser possível. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com a crise que une os personagens, depois a gente conhece cada um deles mais a fundo, analisa a perseguição que vem logo em seguida e, por fim, a gente explora como um acordo se torna basicamente a única saída. O palco de tudo isso é a Universidade Breyer, especificamente na aula de ética filosófica da professora Terbert. E olha, essa não é uma matéria qualquer não, é um verdadeiro campo de batalha, onde 70% da turma reprovou logo na primeira prova. Imagina o pânico, o futuro de todo mundo ali tá por um fio. E aqui a gente já vê o choque de mundos, né? De um lado temos a Hannah Wells, a musicista invisível, super inteligente, do outro Garrett Graham, o astro do hockey que tá se dando muito mal na matéria. As armas secretas deles não poderiam ser mais diferentes, o que já prepara o terreno para um baita conflito. É aquela dinâmica clássica de opostos e a gente sabe que isso sempre rende uma boa história. Vamos dar um zoom na Hannah agora. No campus, ela parece ser só mais uma aluna dedicada, sabe? Mas por baixo dessa aparência existe uma história bem mais complexa. E essa complexidade toda fica bem clara aqui. A Hannah é um gênio, academicamente falando. Mas por dentro, ela luta com essa autoimagem de covarde. Uma coisa moldada por um trauma que ela viveu. E claro, tem essa paixão platônica pelo jogador de futebol, o Justin. Mas o ponto-chave, o que muda tudo, é o último item. Ela gabaritou a prova que derrubou a turma inteira. Essa frase da própria Hannah diz tudo, né? Ela descreve a resposta perfeita dela como baboseiras. Isso mostra o abismo que existe entre a capacidade real dela e a confiança que ela tem em si mesma. Ela simplesmente não faz ideia do quão brilhante ela é. Agora vamos para outro lado da moeda. Garrett Graham, capitão do time de hóquei, o rei do campus. Só que o reinado dele está em sério perigo. E o motivo está bem aí. 5. Essa é a média de notas dele depois de bombar em ética. Para ele continuar jogando, ele precisa ter uma média de 6. Qualquer coisa abaixo disso e a carreira dele no hóquei universitário simplesmente acaba. A pressão não podia ser maior. Essa citação é o resumo perfeito da filosofia do Garrett. Hóquei é a vida dele. Relacionamentos são só distrações. Ele é focado, determinado e, nesse momento da vida dele, completamente indisponível emocionalmente. E é aqui que os dois mundos se chocam. No meio do desespero, o Garrett descobre a nota da Hannah. De repente, aquela garota que ele nunca nem tinha notado se torna a chave para salvar a carreira dele. E aí, a caçada começa. E que caçada, viu? A determinação do Garrett para conseguir a ajuda da Hannah é, assim, implacável. Mas a resistência dela é igualmente forte. É uma força imparável contra um objeto imóvel. E essa perseguição vai escalando de um jeito impressionante. Não é um pedido só, é uma verdadeira campanha. O Garrett vai da sala de aula para o celular dela, depois aparece no trabalho dela e, por fim, parte para um confronto direto no estacionamento. Ele não desiste. A primeira abordagem dele é um fracasso quase cômico. Todas as táticas que normalmente funcionam para ele, dinheiro, charme, até implorar, dão com a cara num muro de tijolos. A Hannah simplesmente não está nem um pouco interessada. Essa troca de mensagens deles resume o impasse perfeitamente. Ele está procurando uma brecha, um preço que ela tenha, e ela está deixando bem claro que não existe nada que ele possa oferecer. Ponto final. Então ele decide apelar. Uma jogada ousada e, vamos combinar, completamente equivocada. O resultado? Ela não fica nem um pouco impressionada. Pelo contrário, ela acha ele um maluco, apaga o número e corta a comunicação, o que, claro, só aumenta a frustração dele. E quando ele a encurrala no trabalho, essa é a resposta que ele recebe. Não é um não educado, é uma acusação direta. A Hannah não está só rejeitando ele, ela está julgando o caráter dele. O erro de cálculo final do Garrett acontece no estacionamento. Ele oferece o que na cabeça dele é o prêmio máximo, um encontro falso com ele para aumentar o status social dela. A reação da Hannah? Ri na cara dele. Isso mostra o quão pouco ele a entende. E com isso, a gente chega num impasse que parece impossível de resolver. Mas, como o próprio título do livro sugere, um acordo está vindo por aí.
Pro Garrett, desistir não é uma opção, a identidade dele inteira tá ligada ao Oki. Essa persistência toda não vem de arrogância, vem de puro desespero. Ele precisa encontrar alguma coisa que ela queira. E aqui está a peça que faltava no quebra-cabeça. A Rena também tem um desejo. Ela não quer popularidade, não quer dinheiro, mas ela quer desesperadamente ser notada por uma pessoa específica. A única pessoa que parece totalmente fora do alcance dela. E isso nos leva à primeira das nossas perguntas finais. Se as opções óbvias já foram descartadas, o que mais resta? O que uma pessoa pode oferecer a outra numa situação dessas que seja realmente valioso? Pensem comigo. Se a Hannah quer a atenção de outro atleta, quem seria melhor para ajudar com isso do que o capitão de um dos times mais populares da universidade? Talvez a moeda de troca não seja um encontro com o Garrett, mas sim a ajuda dele para que ela consiga um encontro com outra pessoa. E é exatamente aí que nasce a base para o acordo deles.